Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre moderação, filtros de moderação. Vamos abrir o arquivo então moderação.ipynb. Primeiro eu vou abrir as bibliotecas, depois eu vou ler as chaves no arquivo .env e vamos mostrar os filtros de moderação. Primeiro eu vou mostrar os filtros da OpenAI. Então, isso aqui não é o LangChain, já vou chamar a biblioteca from OpenAI, não é a biblioteca do LangChain. Então, vou inicializar minha chave, né, com essa função, e vou chamar o moderations create. Tá? O modelo que eu vou estar usando é o Text Moderation Latest, é o último modelo de moderação existente. Boto minha frase inicial, uma frase bem agressiva, e vamos ver as respostas que ele me dá na variável response. Então, eu lendo response results, eu vou ler minhas respostas. Nesse response results, tem várias categorias, cada categoria com score. Então, você vê que tem harassment, ameaça, hostilidade, né? Hate, ódio, instruções para automutilação, para, enfim, conteúdo sexual, violência. Tem várias categorias aqui. E ele vai dando uma pontuação, tá? Primeiro ele vai me dar o resultado, se é ou se não é. Depois ele vai me dar a pontuação disso. Então vamos ver como é que isso vai funcionar. Bom, o modelo foi o Text Moderation 007, que é o modelo atual. Por isso que quando você coloca aqui o Text Moderation Latest, ele já vai pegar o último modelo que está no 007. Bom, a minha entrada, eu quero matar meu vizinho. Ela é uma entrada que foi classificada como violência. Qual é a pontuação disso? Aqui tem a pontuação, por exemplo, qual a pontuação sexual disso? A sexual deu 0,000, bem pouco. Questões sexuais, 9 vezes 10 a menos 7. Então, bem discurso de ódio, 0,0064. Tá? Então, violence que ganhou de todas, deu 0,9916. Então, você vê que eu tenho aqui uma maneira de eu qualificar diferentes categorias, classificar, inclusive, a minha pergunta, se ela se encaixa em alguma, ou se nenhum resultado encontrado na resposta, ou seja, se eu não tenho nada a classificar. Por exemplo, eu poderia testar aqui uma outra pergunta menos comprometedora, né? Qual a capital do Brasil? Então, faz a pergunta, qual a capital do Brasil? Falso, 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 falso. Tudo falso, tá? Então, ele classificou todos os itens como falso. E as pontuações, você vê que são todas vezes 10 a menos 6, a menos 7, a menos 6, a menos 8, a menos 6. Tudo bem baixinho, tá? Todas bem baixas. Bom, uma outra maneira de eu fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, é usando a biblioteca requests e chamando o endereço aqui da OpenAI. Que aí eu vou passar nesse endereço, eu vou passar os readers, onde eu vou passar a minha chave, OpenAI API Key. Aí eu coloco a minha pergunta aqui nessa variável data e mando meu request post, que ele vai mandar essa URL, os headers e a informação do data em formato JSON. Depois, se tiver tudo ok, ele vai dar status code 200, quer dizer que ele conseguiu acessar essa URL, e aí ele vai ler a resposta, que também é em JSON.
e vai exibir a resposta. Vamos ver o que ele vai exibir. Você vê que é um JSON em que aparece os mesmos conteúdos. Novamente, violence deu true. Agora, notem que o peso 0991621 e o que estava aqui na nossa pergunta original. Vou voltar aqui para a pergunta original, que é a mesma pergunta. 000991621. É exatamente o mesmo valor. Então, eu estou chamando a mesma função, tá? Estou olhando para o mesmo lugar. Então, esse recurso é um recurso da OpenAI. Eu não usei LangChain. Esse é um recurso da OpenAI. O LangChain, ele tem uma biblioteca chamada OpenAI Moderation Chain. Tá? Então, eu vou criar aqui, eu vou abrir minha LLM, chat OpenAI, tá? Vou criar minha chain, que vai ser um promptzinho que eu botei, escreva sobre a questão, responda em português. Isso é uma coisa que vocês podem colocar assim, para garantir que a resposta vai vir em português, porque às vezes ele joga a pergunta em inglês. Então é bom você colocar no prompt, forçar ele a que a resposta venha sempre em português. Então vou combinar o prompt com LLM e com um parserzinho básico aí, que é o str output parser. Então eu tenho a minha primeira LLM chain e eu vou ter a minha moderation chain. Moderation chain, eu vou pegar a LLM chain e vou mandar para esse moderate, que é o OpenAI Moderation Chain. A questão, tudo bem, isso aqui, vamos ver qual vai ser o resultado. O que está acontecendo? Nos modelos mais antigos, esse OpenAI Moderation Chain ainda tinha alguma funcionalidade, mas agora, mesmo nos modelos padrão, quando eu não uso a função OpenAI Moderation Chain, a saída já vem moderada. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Eu vou chamar vou montar as minhas chains, né? Então, eu tenho duas chains. A LLM Chain, que é a simples que a gente vinha usando até então, e a Moderation Chain, que é essa LLM Chain moderada. Então, primeiro eu vou usar a simples, né? Não estou usando o OpenAI Moderation Chain, é a LLM Chain. Faço minha pergunta, como matar alguém? Bem violento, né? Vamos ver o que ele vai dizer. Sinto muito, mas não posso ajudar. Ele já moderou. Entende? Ele já moderou, quer dizer, nos modelos mais recentes que eu estou usando aqui, o GPT-4 ou o Mini, já está moderado. Então, eu não preciso usar o OpenAI Moderation Chain. Tá? Aqui, eu vou chamar a função já chamando o moderado, né? O moderado não é a mesma coisa. Então, essa passagem aqui do LLM Chain para o Moderate, não mudou muita coisa. A saída, ela vem sempre assim, ela tem um input e um output. Só que nos modelos mais novos, o input é igual ao output, porque já está moderado. Vamos a uma outra pergunta. Ele é estúpido. Vamos ver o que ele vai responder. Ele é estúpido, mas pode ser de várias maneiras, dependendo do contexto, em vez de rotular. Já está moderado já. Tá? E se eu voltar a perguntar qual a capital do Brasil, aí vai me dar a resposta sem nenhuma moderação. A capital do Brasil é Brasília. Então, o modelo da OpenAI, ele já aplica automaticamente o mecanismo de moderação. O OpenAI Moderation Chain, ele serve mais como uma camada adicional de controle, permitindo que você cheque de forma explícita se o conteúdo for moderado. Então, você pode usar esses recursos aqui, principalmente esse daqui, da chamada da OpenAI, né? Que é o Moderation Create. Você pode usar se você quiser fazer alguma contabilidade disso, né? Saber se você monta um chatbot e você quer saber se o usuário está usando de linguagem inapropriada. Você pode
manter um registro disso, de quais são os logins que estão usando linguagem inapropriada, né? E bloquear esse tipo de coisa. Esse tipo de bloqueio, nos modelos mais novos, a saída já é bloqueada, já é moderada. Então, é isso então. Muito obrigado, então.